Você teria coragem de descer a uma cova em um dia de neve para enfrentar um leão? Não observar de longe, não esperar que alguém resolvesse, não torcer para que o perigo simplesmente desaparecesse, mas descer, sozinho, consciente do risco, determinado a enfrentar aquilo que todos evitariam. A Bíblia menciona esse homem em poucas linhas, mas suas ações ecoam através dos séculos. Seu nome era Benaia, um guerreiro, um líder, um homem cuja coragem não nasceu da imprudência, mas da convicção. Ele não foi lembrado por discursos longos, nem por títulos pomposos. Foi lembrado por decisões. Em um tempo marcado por batalhas, disputas e desafios constantes, Benaia escolheu não recuar. Ele poderia ter ignorado o leão, poderia ter esperado reforços, poderia ter decidido que aquele não era problema dele. Mas há momentos na vida em que fugir custa mais caro do que enfrentar. Talvez você nunca tenha encarado um leão literal, mas todos nós já estivemos diante de situações que rugem, problemas que intimidam, medos que paralisam, decisões que exigem firmeza. O leão pode ter outro nome: insegurança, crise, oposição, incerteza. E a pergunta continua sendo a mesma: você desce ou recua? Benaia desceu. Essa atitude revela algo profundo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão apesar do medo. É fé em movimento. É confiar que Deus está presente mesmo quando o cenário parece desfavorável. Um dia de neve não é o ambiente ideal para uma batalha. O chão escorrega, a visão falha, o frio enfraquece. Mas para quem carrega convicção no coração, as circunstâncias não determinam a postura. O que torna essa história ainda mais impressionante é que Benaia não era o personagem principal da narrativa bíblica. Ele não era rei, não era profeta de destaque, não ocupava o centro das atenções, e talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão poderosa, porque ela nos mostra que grandeza não depende de palco, depende de posicionamento. Quantas vezes esperamos reconhecimento antes de agir? Quantas vezes aguardamos condições ideais para obedecer? Benaia nos ensina que os maiores momentos da nossa vida podem surgir quando ninguém está olhando. Se essa mensagem já está falando com você, aproveite agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa encontrar coragem para enfrentar seus próprios leões. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas sejam alcançadas por histórias que fortalecem a fé. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. A jornada de Benaia, porém, não começou na cova. Antes de enfrentar perigos visíveis, ele foi moldado em lugares invisíveis. Antes da batalha pública, houve preparação silenciosa. Antes da coragem ser reconhecida, houve disciplina, formação e caráter sendo construído no anonimato. E é justamente nesse ponto que a história se aprofunda. Porque ninguém desce a uma cova por acaso. Ninguém enfrenta gigantes de forma improvisada. Existe um processo, existe uma construção, existe um caminho percorrido longe dos aplausos. Se queremos entender de onde veio a coragem de Benaia, precisamos voltar alguns passos. Precisamos olhar para suas raízes, para sua formação, para os ambientes que o moldaram. Porque toda grande decisão nasce de uma preparação anterior. E é ali, no silêncio do início da sua história, que começamos a descobrir como um homem comum se tornou inesquecível. Antes que o nome de Benaia fosse associado a feitos memoráveis, ele foi conhecido apenas como filho de Joiada. Seu pai era um homem respeitado, sacerdote, alguém que compreendia o peso da responsabilidade espiritual.
Crescer naquele ambiente significava aprender desde cedo que força verdadeira não nasce apenas dos braços, mas do caráter. Não sabemos detalhes de sua infância, mas podemos imaginar o tipo de formação que recebeu. Disciplina, reverência, temor a Deus, treinamento constante. Enquanto outros jovens talvez buscassem reconhecimento imediato, Benaia era moldado em princípios sólidos. E princípios não se constroem em momentos de aplauso, mas em rotinas repetidas, em correções silenciosas, em escolhas diárias que ninguém vê. É no anonimato que Deus costuma trabalhar com mais profundidade. Antes de confiar grandes batalhas a alguém, ele fortalece o interior. Antes de expor publicamente, ele trata intenções. Antes de entregar autoridade, ele forma responsabilidade. Benaia não surgiu pronto no cenário das guerras. Ele foi preparado. Talvez tenha passado anos treinando habilidades que ainda não tinham palco. Talvez tenha enfrentado desafios pequenos que pareciam insignificantes, mas cada detalhe fazia parte de algo maior. Porque quando o dia decisivo chegasse, não haveria tempo para improviso. O que sustenta grandes decisões é a soma de pequenas fidelidades. Existe algo poderoso em entender isso. Vivemos em uma geração que valoriza resultados rápidos, visibilidade instantânea e reconhecimento imediato. Porém, a história de Benaia nos lembra que profundidade leva tempo. Raízes crescem antes que os frutos apareçam. E quanto mais profundas as raízes, mais firme a árvore permanece quando os ventos sopram. O silêncio não era a ausência de propósito, era preparação. Cada ensinamento recebido, cada orientação do pai, cada momento de disciplina contribuía para moldar um homem que saberia agir com firmeza quando necessário. Coragem não nasce de impulso. Ela nasce de convicção construída ao longo do tempo. Enquanto ninguém escrevia sobre ele, Deus estava escrevendo dentro dele. Enquanto não havia plateia, havia formação. Enquanto não havia desafios públicos, havia crescimento interior. Esse processo invisível é o que diferencia alguém que reage por emoção de alguém que age por princípio. Quantas vezes desprezamos as fases silenciosas da nossa vida? Quantas vezes achamos que nada está acontecendo porque não há reconhecimento externo? No entanto, é justamente ali que estamos sendo preparados. Cada responsabilidade cumprida com integridade, cada decisão feita com consciência, cada momento de perseverança no oculto constrói a estrutura necessária para o futuro. Benaia não sabia quando sua oportunidade surgiria. Ele apenas se manteve fiel ao processo. E essa fidelidade cotidiana o tornou apto para enfrentar situações extraordinárias. Porque quando a ocasião exigisse firmeza, ele não dependeria de coragem improvisada, mas de um caráter consolidado. O que parecia comum estava, na verdade, formando algo incomum. O que parecia rotina estava preparando destino. O que parecia pequeno estava construindo grandeza. E então, em um cenário inesperado, todo aquele preparo silencioso seria colocado à prova. O ambiente seria desafiador, as condições seriam desfavoráveis, o risco seria real. Mas naquele momento decisivo, a pergunta não seria se ele estava pronto. A pergunta seria apenas uma: ele desceria? E é exatamente ali, diante da cova e do perigo evidente, que veremos como anos de formação silenciosa se transformam em uma decisão que marcaria sua história para sempre. O dia estava frio, a neve cobria o chão, tornando cada passo incerto. O ar cortava o rosto e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Não era o cenário ideal para confronto algum. Era o tipo de dia em que as pessoas preferem abrigo, segurança e distância do perigo. Mas foi exatamente nesse dia que a oportunidade surgiu. Um leão havia caído em uma cova. Não era uma ameaça distante nas montanhas. Estava ali, preso, encurralado, ainda forte, ainda perigoso.
Um animal ferido ou acuado se torna ainda mais imprevisível. Qualquer aproximação exigiria coragem real. Benaia poderia ter ignorado a situação. Poderia ter esperado que o tempo resolvesse. Poderia ter deixado que o frio e o isolamento enfraquecessem o animal. Mas há momentos em que adiar o enfrentamento apenas prolonga o risco. Ele tomou uma decisão que definiria sua história. Ele desceu. Descer significa se aproximar do problema. Significa abandonar a posição confortável e entrar em território instável. A neve tornava o solo escorregadio. A cova limitava os movimentos. Não havia vantagem estratégica evidente. Humanamente falando, era desvantagem sobre desvantagem. É exatamente assim que muitos dos nossos desafios se apresentam. Condições desfavoráveis, recursos limitados, cenários que parecem dizer, espere um momento melhor. Porém, nem sempre o momento ideal chega. Às vezes, o que define nossa trajetória é a disposição de agir mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Ao descer a cova, Benaia não demonstrava imprudência, demonstrava convicção. Ele sabia quem era, sabia o que carregava dentro de si. Sabia que anos de preparação não foram em vão. Sua coragem não nasceu naquele instante. Ela foi construída muito antes. O confronto foi direto. Não havia plateia. Não havia aplausos. Apenas decisão, foco e firmeza. E ali, naquele espaço apertado e perigoso, ele venceu. A vitória sobre o leão não representa apenas força física. Representa domínio interior. Representa controle sobre o medo. Representa a capacidade de não permitir que a intimidação dite o comportamento. Quantos leões têm rugido ao seu redor? Problemas que parecem maiores do que você. Situações que tentam paralisar sua fé. Pensamentos que sugerem recuo. A história de Benaia nos ensina que a fuga nem sempre preserva. Às vezes é o enfrentamento que liberta. Existe algo transformador quando decidimos não ser governados pelo medo. O medo tenta nos manter na superfície. A coragem nos leva a descer e resolver. O medo sussurra sobre riscos. A fé lembra sobre propósito. Talvez o detalhe mais impressionante seja este: a neve. O texto poderia simplesmente mencionar o leão, mas a Bíblia registra o dia de neve, como se dissesse que as condições eram realmente difíceis. Não era exagero, não era cenário favorável, era desafio real. Isso nos mostra que Deus não espera condições perfeitas para agir através de alguém. Ele procura disponibilidade, procura decisão, procura fidelidade. Depois daquele dia, o nome de Benaia passou a ser associado à bravura. Sua reputação começou a crescer. O homem que enfrentou o leão em circunstâncias adversas agora era visto como alguém confiável para missões maiores. E, de fato, desafios ainda maiores o aguardavam. Porque quem vence na cova se prepara para enfrentar gigantes em campo aberto. O leão foi apenas o começo. A vitória na cova não foi um episódio isolado, foi uma confirmação. Benaia não era apenas alguém que reagia bem sob pressão. Ele era um homem preparado para enfrentar aquilo que parecia maior do que ele. Em outro momento decisivo, ele se deparou com um egípcio de grande estatura. Um homem imponente, experiente, armado com uma lança robusta. A descrição não é casual. Ela destaca a desproporção aparente entre os dois. O adversário possuía vantagem visível, força, altura, arma. Benaia tinha determinação. O texto bíblico relata que ele desceu contra o egípcio com um cajado. Humanamente falando, era uma escolha arriscada. Um cajado contra uma lança não parece uma combinação favorável. Mas novamente vemos um padrão. Ele não era limitado pelas aparências. Ele não media suas possibilidades apenas pelo que estava nas mãos, mas pelo que estava dentro dele. Durante o confronto, Benaia conseguiu arrancar a lança da mão do adversário e, com a própria arma dele, conquistou a vitória. Esse detalhe carrega uma mensagem poderosa. Aquilo que parecia instrumento de ameaça tornou-se instrumento de superação. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem possuir recursos maiores do que os nossos,
pessoas mais preparadas, obstáculos mais estruturados, circunstâncias mais fortes. A história de Benaia mostra que vantagem externa não determina resultado final. Ele não se intimidou pela estatura do egípcio, não se deixou paralisar pelo tamanho da lança. Ele agiu, e ao agir, transformou o cenário. Esse episódio consolidou sua posição entre os valentes do rei Davi. Ele passou a ser contado entre homens reconhecidos por coragem e lealdade. Porém, mesmo entre guerreiros extraordinários, Benaia possuía algo singular: consistência. Não foi apenas um ato heróico. Não foram apenas 2 feitos impressionantes. Era um padrão de postura. Ele enfrentava desafios com firmeza, assumia responsabilidades e permanecia fiel. A presença ao lado de Davi também revela algo importante. Ele escolheu servir antes de liderar. Ele compreendeu que proximidade com propósito exige humildade. Em vez de buscar destaque pessoal, ele se posicionou como alguém disposto a sustentar o reino. Força sem caráter gera instabilidade. Coragem sem princípios produz impulsividade. Mas quando coragem e caráter caminham juntos, o resultado é confiança. E confiança gera autoridade. Benaia tornou-se alguém confiável. Esse tipo de confiança não nasce de discursos, mas de histórico. Cada decisão tomada no passado construía sua reputação no presente. Ele não precisava anunciar quem era. Suas atitudes falavam. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos dessa fase da sua vida. Grandes oportunidades surgem para aqueles que já demonstraram fidelidade em pequenas e médias batalhas. O campo aberto só se torna acessível para quem venceu na cova. O confronto contra o egípcio ampliou sua visibilidade. Seu nome começou a circular com respeito. Ele não era apenas corajoso, era eficaz. Não era apenas ousado, era prudente. Sabia quando agir e como agir. Mas a vida ainda lhe reservaria uma prova diferente. Até aqui, suas batalhas eram físicas. Inimigos externos, confrontos visíveis. Porém, o próximo desafio envolveria escolhas mais delicadas. Decisões que não seriam resolvidas com força, mas com discernimento. Porque enfrentar gigantes é marcante, mas escolher o lado certo em tempos de instabilidade é transformador. E o reino estava prestes a atravessar um momento decisivo. O tempo passou e o cenário mudou. O rei Davi envelheceu. A força que antes conduzia batalhas agora cedia espaço à fragilidade dos anos. Quando um líder se aproxima do fim de sua jornada, o ambiente ao redor costuma se tornar instável. Ambições ocultas começam a surgir, interesses pessoais ganham voz. Foi nesse contexto que surgiu uma disputa silenciosa pelo trono. Adonias, filho de Davi, decidiu se exaltar como sucessor. Reuniu apoiadores, articulou alianças e promoveu celebrações que insinuavam sua coroação. Muitos homens influentes se aproximaram dele. Era uma movimentação estratégica, politicamente atraente, socialmente conveniente. Mas havia uma promessa anterior. Salomão fora escolhido para reinar. Em momentos como esse, a pressão não é apenas externa, ela é interna. Permanecer neutro poderia parecer prudente. Apoiar o lado aparentemente mais forte poderia parecer inteligente. No entanto, fidelidade raramente é construída sobre conveniência. Benaia precisou escolher. Ele já tinha reputação consolidada. Era respeitado entre os valentes. Sua posição lhe permitia influência. Qualquer decisão teria peso, e decisões em períodos de transição revelam o que realmente governa o coração de alguém. Ele se posicionou ao lado de Salomão. Não foi apenas uma escolha política, foi uma escolha espiritual. Ele não avaliou apenas o cenário visível, considerou o propósito estabelecido. Lealdade verdadeira exige discernimento, exige coragem diferente daquela usada em batalhas físicas, exige firmeza quando o ambiente é incerto. Apoiar Salomão significava enfrentar tensões, significava contrariar expectativas, significava correr riscos.
Mas para alguém que já havia descido a uma cova e enfrentado gigantes, permanecer fiel ao propósito não era negociável. Há momentos em que nossa maior batalha não está diante de nós com armas visíveis. Está nas escolhas que fazemos quando ninguém pode prever o desfecho. É fácil ser leal quando o resultado é garantido. Difícil é permanecer firme quando tudo ainda está indefinido. Benaia demonstrou que sua coragem não era circunstancial. Ela era estrutural. Não dependia do tipo de desafio. Dependia de princípios. A decisão correta abriu caminho para a responsabilidade maior. Quando Salomão foi estabelecido como rei, Benaia foi elevado à posição de comandante do exército. A honra veio como consequência da fidelidade. Isso revela um princípio profundo. Promoção sustentável nasce de lealdade consistente. Deus confia posições maiores a quem já demonstrou firmeza em decisões menores. Quantas vezes somos tentados a seguir a maioria apenas para evitar desconforto? Quantas vezes ajustamos nossos valores para preservar relacionamentos ou vantagens? A história de Benaia nos ensina que fidelidade ao propósito é mais importante do que aprovação momentânea. Ele poderia ter buscado segurança pessoal. Escolheu o alinhamento com a vontade de Deus. Ele poderia ter esperado o cenário se definir. Escolheu agir com convicção. Ele poderia ter protegido sua reputação. Preferiu proteger o propósito. Essa postura consolidou seu legado, não apenas como guerreiro forte, mas como homem íntegro. E quando o reino finalmente se estabilizou sob o governo de Salomão, ficou evidente que coragem física constrói histórias memoráveis, mas lealdade constrói destinos duradouros. Benaia agora não era apenas lembrado por batalhas vencidas. Ele era reconhecido como alguém confiável para sustentar uma nação. E é justamente nesse ponto que sua trajetória se transforma em legado. Com Salomão estabelecido no trono, um novo ciclo começou em Israel. O reino entrou em uma fase de estabilidade, expansão e organização. Estruturas foram fortalecidas, projetos foram iniciados. A nação respirava um novo tempo. E no centro dessa transição estava um homem que aprendera a ser fiel tanto na batalha quanto na decisão: Benaia. Ao ser colocado como comandante do exército, ele não recebeu apenas um título, recebeu responsabilidade. Liderar homens exige mais do que força. Exige equilíbrio, exige visão, exige caráter testado pelo tempo. E Benaia já havia sido provado. Sua história não é marcada por muitas falas registradas. Não encontramos longos discursos atribuídos a ele. O que encontramos são ações. E isso, por si só, já ensina algo poderoso. Impacto não depende de visibilidade constante, mas de consistência. O homem que desceu a cova agora sustentava um exército. O guerreiro que enfrentou gigantes agora administrava estratégias. O servo leal agora ocupava a posição de autoridade. Cada fase da sua vida estava conectada. Nada foi desperdiçado. Existe uma linha invisível que percorre sua trajetória. Coragem, preparação, fidelidade e promoção. Não foi uma ascensão repentina. Foi uma construção gradual. Ele não buscou o topo. Ele buscou fazer o que era certo em cada etapa. Quantas vezes queremos o resultado final sem passar pelo processo? Queremos autoridade sem treinamento, reconhecimento sem disciplina, influência sem caráter. Benaia nos mostra que o verdadeiro legado é construído passo a passo. Talvez o detalhe mais inspirador da sua história seja este. Ele nunca foi o centro da narrativa bíblica, mas foi essencial para a estabilidade do reino. Nem todos serão protagonistas visíveis, mas todos podem ser peças fundamentais no propósito de Deus. Seu nome aparece entre os valentes, entre os líderes, entre os homens de confiança. Isso não acontece por acaso. Confiança é conquistada. E confiança espiritual é fruto de fidelidade contínua. Hoje, quando olhamos para a vida de Benaia, não vemos apenas um guerreiro corajoso.
Vemos um exemplo de alguém que enfrentou seus leões, venceu seus gigantes e permaneceu fiel quando as decisões eram mais complexas do que as batalhas. Isso nos traz a pergunta que ecoa desde o início desta jornada. Quais são os seus leões? Talvez não sejam animais ferozes. Talvez sejam desafios emocionais, decisões profissionais, conflitos internos ou situações que exigem posicionamento. Talvez você esteja diante de uma cova que parece desconfortável demais para descer. A história de Benaia nos lembra que não é o tamanho do desafio que define o resultado, mas a postura diante dele. Coragem não significa ausência de dificuldade, significa presença de convicção. Você pode não controlar o clima, pode não escolher as circunstâncias, pode não determinar quando o desafio surgirá, mas pode decidir como responder, descer ou recuar, confiar ou temer, permanecer fiel ou seguir a conveniência. O legado de Benaia não está apenas no passado. Ele se torna inspiração para cada pessoa que decide agir com integridade, mesmo quando ninguém está observando. Porque no fim, não seremos lembrados apenas pelos desafios que enfrentamos, mas pelas escolhas que fizemos diante deles. Benaia enfrentou leões e construiu um legado. Agora, a decisão é sua.